aluno do sexto ano, seja bem-vindo aqui à nossa TV Araxeduca, no canal 12.2. É muito bom ter você aqui. Eu sou o professor GG e estou aqui para aprender português com você. Vamos lá? A aula de hoje nós vamos continuar falando de linguagem, nós vamos falar de variação linguística. Falamos de situacionalidade e agora vamos falar de variação. Nossa última aula aqui, o nosso último encontro aqui, foi sobre a situacionalidade. Nós falamos que a língua é dinâmica. O que é dinâmica? A língua muda, a língua nunca fica parada, a língua não é algo fechado, que fica sempre a mesma coisa, né? A língua é algo que muda a todo momento, tá bom? Por que ela muda? Porque a língua é social. A língua, quem constrói a língua sou eu, quem constrói a língua é você. Portanto, os grupos sociais dos quais nós fazemos parte nos ajudam a construir uma língua que vai se construindo, se movimentando, se redescobrindo a cada dia, tá bom? Nós vimos também que no processo de comunicação, o falante e escritor precisa compreender a situação de comunicação, ou seja, nós já vimos que para falar algo, que para escrever algo, eu preciso saber para quem que eu escrevo, quando eu escrevo, como eu escrevo, quem que vai ler, qual é a situação, né? Qual é a relação de hierarquia que existe entre mim e a pessoa para quem eu falo, para quem eu escrevo. Então há várias situações, há vários pontos que interferem na escolha da língua que eu vou usar, da linguagem que eu vou usar. É por isso que em casa, quando eu tô lá com os meus irmãos, com a minha família, eu falo uma língua mais despojada, mais tranquila, mas quando eu tô na escola eu uso uma língua um pouco diferente. Quando eu vou conversar com, por exemplo, uma pessoa que é autoridade, né, no emprego, na escola, na rua, eu uso uma língua um pouco diferente. Nós vamos escolher a modalidade de fala, de escrita, com relação à situação de comunicação, que envolve quem é meu receptor, quando eu falo, por que eu falo, em qual é o ambiente que eu me insiro, tá bom? As situações formais e de maior monitoramento linguístico são aquelas que exigem um cuidado maior com a língua. Ou seja, quando eu estou falando, escrevendo em uma situação de formalidade linguística, o que é formalidade? Uma situação que exige que eu use uma língua mais formal, mais adequada à gramática que nós aprendemos na escola, que nós aprendemos no Araxeduca, eu preciso tomar mais cuidado, eu preciso escolher os verbos, eu preciso conjugar corretamente, eu preciso falar as palavras completamente, tá? Então, essas regras da gramática normativa, elas são empregadas mais constantemente em situações de formalidade. Mas no dia a dia eu posso usar a linguagem coloquial, que é uma língua menos preocupada com a gramática, mas que tem que se preocupar com o que eu digo, com a forma que eu digo e se o outro está entendendo o que eu estou dizendo. Pensando nisso, então, nós vamos agora dizer o seguinte, gente: língua falada e língua escrita são duas coisas separadas. Nós não podemos confundir e dizer que língua é a mesma coisa o que eu falo e o que eu escrevo, tá? A primeira coisa é entender que as duas são meios com os quais eu me comunico. A fala e a escrita são dois meios diferentes que eu uso para me comunicar, tá? A língua falada, ela precede, ela é anterior. O homem primeiro aprendeu a falar para depois inventar que precisava registrar a fala. Tá? É por isso que a escrita ela é uma representação da fala. Lembra que, por exemplo, no ensino fundamental dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, as professoras, os professores preocupam-se, por exemplo, em mostrar para você que uma letrinha pode representar mais de um som. É o caso do X, que representa o som de S, que representa o som de Z, que representa o som de KS, tá? Por quê? Porque, na verdade, a escrita, ela é um desenho
do que seria a fala. Então, primeiro veio a fala, depois veio a escrita. A escrita é uma representação da fala. E, sendo posterior, ela tem várias regras que se estabelecem para garantir o entendimento. Já que é um código, todo código precisa ter o seu significado conhecido por todas as pessoas que os utilizam. Imagina se cada um, aqui no Brasil, esse país nosso que é enorme, que tem diversas formas de fala, se cada um quisesse escrever do jeito que fala. Nós teríamos um problema, já que nem sempre eu conseguiria compreender o que o outro escreveu, já que as formas de falar são diferentes. Tá bom? Turma, olha, por exemplo, aqui esse texto. Esse texto está escrito, mas ele está escrito imitando a fala. É um causo mineiro. Só passado era 7 de setembro. Tava eu na cozinha tomando apim com mel e cozinhando um quilo de carne com macho tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Quase caí de susto quando vi um barulho vindo do fundo do forno, parecendo tiro de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha passar. O forno esquentou e me estourou e o fiofó da galinha explodiu. Nossa Senhora! Fiquei branco que nem um litro de leite. Foi um trem doido demais. Quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber de onde vim, não cotô, pra onde vou. Ó pra você ver que loucura. Graças a Deus ninguém se machucou. Percebam que várias coisas que foram ditas na leitura desse texto, que eu digo de novo, esse texto está escrito conforme a fala de um mineiro contando um causo, né? Portanto, percebam que várias coisas que foram ditas aqui são coisas que nós, araxaenses, bons mineiros, utilizamos. Nós estamos diante de fala, o registro da fala, de um modelo de fala que é comum no Brasil. Quem nunca aqui em Araxá falou macho tomate no lugar de massa de tomate? Quem nunca, ao invés de dizer colocar a galinha para assar, não disse colocar a galinha para assar? Mandou pôr no lugar de mandou pôr. Percebam que aqui, este texto, ele representa a fala de um dialeto, de um jeito de falar que é muito próprio nosso. É lógico que nós não falamos tudo o que está escrito aqui. Aqui existe um exagero, aqui existe uma brincadeira, né? Para contar um causo, que é um acontecimento mineiro. No entanto, a gente percebe que existem palavras, que existem expressões que estão aqui, que são muito próximas da forma com que nós, mineiros araxaenses, falamos e ouvimos o dia inteiro, né? Isso, gente, isso mostra que a fala é algo que é representado pela escrita, mas é algo que varia. É algo que não é a mesma coisa em todos os lugares. Isso acontece porque língua escrita e língua falada são coisas diferentes, são coisas com características diferentes. A língua escrita, por exemplo, ela é uma comunicação em ausência. Quando eu escrevo para alguém que vai ler depois. Portanto, todas as dúvidas dessa pessoa, todas as contribuições dessa pessoa só poderão ser dadas em um outro momento que não o momento em que eu escrevo e nem o momento da leitura. Tá? Outra coisa importante é que, como é uma comunicação em ausência, a pessoa que vai ler muitas vezes não tem a minha expressão facial, o meu movimento do corpo, não tem o meu tom de voz, e aí às vezes ela não compreende claramente o que eu escrevi, porque às vezes é necessário, né, que também tenha esses outros elementos. Já a língua falada é uma comunicação em presença. Tudo isso que não tem na escrita, a língua falada tem. Estou conversando com alguém, a pessoa não entendeu, ela fala, oh, peraí, não entendi. Pode repetir, por favor? Ou então ela não fala, mas ela faz aquele rosto assim, hã?
né? Essa interação da língua falada facilita a comunicação até certo ponto, tá bom? A língua falada usa o som, ela é natural. Nós desenvolvemos a fala a partir da audição de pessoas falando, e todo ser humano, a não ser aqueles que têm alguma deficiência, conseguem desenvolver naturalmente. Já a grafia, ela é artificial, ela é ensinada, ela é aprendida, ela foi inventada. A língua falada, ela é redundante, a língua escrita, ela é redundante, ela é subjetiva, ela é interrelacional. É uma língua que muitas vezes exige, né, como que eu posso dizer para vocês? Exige uma repetição, exige expressões de reafirmação, exige o contato do outro. Já a língua escrita, ela é planejada, e sendo planejada, ela é uma língua que muitas vezes retira essa repetição, retira essas explicações que são além da conta. Tá bom? Na língua falada, gente, há troca de turno. Eu falo, o outro fala, eu ouço, depois eu falo de novo. Na língua escrita, não. Só o escritor é o dono da comunicação. Então, estes elementos, eles fazem com que língua escrita e língua falada tenham diferenças. Ok? Olha aqui mais um texto para a gente falar disso. Argumentos infantis. Se brigar comigo, mando Deus matar você. Como assim? Manda Deus me matar? Mando Deus matar você. Você manda em Deus? Todo mundo manda em Deus. Mesmo? Como assim? Todos falam. Deus te abençoa, dorme com Deus, vai com Deus, Deus te acompanhe. Não vê? Todos mandam nele. É um texto da Elizabeth Abreu Caldeira Brito, que traz aí uma discussão infantil. Perceba que aqui eu estou diante de um texto escrito e não de um texto falado. O diálogo, a troca de turno, é representado pelos travessões. Os travessões representam o diálogo, a troca de turno, tá? Outra coisa importante que a gente percebe aqui é que os sinais de pontuação, eles são utilizados com o propósito de nos fazerem perceber as entonações, as inflexões vocais. Então, quando eu digo, você manda em Deus, essa minha leitura, ela é decorrente do ponto de interrogação. Na língua falada, nós temos aí as inflexões, a entonação, a modificação da voz. Na língua escrita, nós temos o ponto, que é um representante. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é aqui, ó. Percebam que aqui na última fala, nós temos algumas coisas que não são próprias da língua escrita. Todos falam, no lugar de todos falam. Deus te abençoa, no lugar de Deus te abençoa. Dorme com Deus, no lugar de dorme com Deus. Vai com Deus, no lugar de vai com Deus. Deus te acompanhe, no lugar de Deus te acompanhe. E no lugar de em um. Então, gente, vocês percebam que, embora eu esteja diante de um texto escrito, há nesse texto alguns elementos que são características da língua falada. Nós vamos chamar esses elementos de marcas de oralidade. O que é uma marca de oralidade? Marca de oralidade ocorre quando, num texto escrito, eu tenho algum elemento que representa um jeito de falar. Isso pode ser um erro, um problema, quando é um texto formal, quando é um texto que é enviado para uma situação de maior formalidade, mas no caso de um texto literário assim, essas marcas de oralidade, elas estão, na verdade, tentando reproduzir um jeito de fala de um personagem. Então, essas marcas, elas são propositais para criar uma significação, para criar a característica da fala de um personagem, tá bom? Então, às vezes, quando você perceber que num texto escrito você tem algumas características que não condizem com a gramática, com o jeito de escrever, mas que num texto escrito você tem jeitos de fala, isso são marcas de oralidade. Num texto escrito, as marcas de oralidade precisam ser retiradas, a não ser que elas estejam ali de forma proposital, para criar um significado, para
criar a característica de um personagem, ou até mesmo para trazer o riso, a ironia, a reflexão. Caso contrário, as marcas de oralidade não são bem-vindas no texto escrito, tá bom? E aí, gente, a partir de tudo isso que nós já falamos, a gente pode falar de variações linguísticas. Na fala, sobretudo, embora na escrita também exista variações linguísticas, mas na fala, sobretudo, é muito comum que nós tenhamos variedades linguísticas. As variedades linguísticas são formas diferentes de usar a língua. Essas formas diferentes de usar a língua, elas estão associadas a algumas situações, a algumas questões que são fora, que são extra-língua. Tá bom? Uma situação é quando eu estou tratando de grupos sociais diferentes. Por exemplo, quando eu ouço advogados conversando, percebam que na fala deles, eles usam um número de leis para se aludirem a crimes, eles usam palavras da Constituição, eles usam expressões próprias do direito. Então, nós temos aí o que nós chamaríamos de variedade diastrática. Variedade diastrática é aquela variedade que considera a interação entre os grupos sociais. Esses grupos podem ser profissionais, podem ser sociais, econômicos. Então, por exemplo, existe uma linguagem de pessoas em situação de rua, que aqui até está escrito morador de rua, mas hoje o correto é a gente chamar pessoas em situação de rua, pessoas que vivem nas ruas por algum motivo. Existem falas, gírias, modos de falar que muitas vezes nós que não convivemos com eles não vamos compreender. A mesma coisa é eu chegar no médico e querer entender que a linguagem médica dele é um pouco diferente da linguagem leiga, da linguagem de quem não é médico. Então essa é a variação diastrática. Eu também tenho uma variação linguística causada pela história, pela modificação histórica da língua. A língua, como eu disse, ela é dinâmica, ela vai mudando. E aí, gente, essa variação diacrônica, ela tem a ver com o desenvolvimento da história e como a língua é utilizada na história. Então, se eu olhar, por exemplo, no português antigo e o português de hoje, eu percebo que existe uma diferença. Por exemplo, antigamente no Brasil, a palavra você não existia. Era vossa mercê, que virou vós mercê, você, você. E agora já está virando se, né? Então, a gente percebe essa mudança histórica. É uma variação diacrônica, que tem a ver com o tempo de uso. Depois nós teremos a variação regional, chamada diatópica. A variação regional ou diatópica é essa que nós notamos muito no Brasil. É essa em que, em determinadas regiões, tem um jeito de falar diferente, tem uma palavra que é diferente. A variação diatópica, gente, ela pode acontecer de diversas formas. Ela pode acontecer no sotaque, por exemplo, né? Quando a gente fala aqui em Minas Gerais, uai, sou, aquele trenzinho, aquele trem bom, que a gente fala bem devagarzinho, bem cantadinho, ou pode acontecer, como acontece, por exemplo, no norte, no nordeste, cheio de bichinho, né? Então nós temos jeitos de falar. Por exemplo, aqui no sudeste a gente fala tia, dia. Lá no nordeste, em várias regiões do nordeste, se fala tia, dia. Essa é uma variação diatópica, uma variação regional. Pode acontecer também por causa de palavras diferentes. É o caso de mandioca, macaxeira e aipim. Dependendo de onde eu estou, esse elemento tem um nome diferente. Eu tenho também no jeito de construir as frases, né? Por exemplo, aqui em Minas, aqui em Araxá, a gente diz assim, eu não vou à festa. Em algumas regiões do Brasil diz, vou não na festa. Né? Então, a posição do não, do verbo, é diferente em algumas situações. Então, essa variação diatópica pode acontecer em várias esferas da língua. Variação diafásica tem a ver com o contexto comunicativo. Eu, Germano, utilizo uma linguagem num contexto formal, outra linguagem num contexto menos formal, outra linguagem num contexto um pouco menos formal. Então, a variação diafásica é aquela em que a língua pode se adaptar aos contextos.
tá? Outros elementos que também colaboram para a variação linguística. As questões situacionais, de situação de uso da língua, as questões sociais, o ambiente que eu estou, a posição social do falante, diferença de idade, de classe social, as questões históricas, né, de mudanças linguísticas, de uso de gírias, por exemplo, e as questões geográficas. Então aqui, gente, alguns exemplos. Olha aqui. Bolacha ou biscoito? Isso é uma variação regional. Percebam que, ó, sul, pouco do sudeste, centro-oeste, norte, e aqui Ceará e Rio Grande do Norte, um pedaço do Ceará e Rio Grande do Norte, este elemento chama bolacha. E em outras regiões, como metade aqui do sudeste, boa parte do nordeste, chama biscoito. Para nós, normalmente bolacha. Isso é uma variação regional, diatópica, porque é de acordo com o lugar em que se fala, né, em que se produz essa linguagem. Olha esse outro exemplo. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia. Percebam que aqui é uma situação de entrevista de emprego, muito formal. E aí, a moça está falando que ela diz várias línguas, que ela usa várias línguas. Ela é uma poliglota, pessoa que se comunica em várias línguas. Tá? No entanto, quando o entrevistador pergunta como ela usa o português, ela fala aí varia. Perceba que existe aqui uma discordância situacional, já que nessa situação ela não poderia usar varia, que é errado na língua portuguesa gramatical, né, na norma padrão da língua, e nessa situação de comunicação ela não é adequada, não devia ter sido usada. Tá? Então nós temos aqui uma variedade, uma variação situacional. Aqui, gente, nós não vamos ler, mas eu trouxe só para vocês verem. Achei interessante esse texto, porque esse texto fala sobre a gripe espanhola em 1918, né? E nós temos algumas palavras aqui que não são mais utilizadas. Por exemplo, higiene com HY, né? A palavra aglomeração com 2 Gs. Nós temos, deixa eu ver que eu vi uma outra. A palavra gargarejos, né? Que é uma palavra que as pessoas mais antigas usavam muito e hoje já não se usa mais, tá? Então, esse texto que é aqui de 1918, ela traz algumas palavras, algumas construções que são mais antigas. É uma variação histórica, tá bom? E aí, gente, pra gente chegar aqui quase ao fim da nossa aula, nós vamos falar de dialetos. Dialetos são formas características de falar a língua portuguesa em diversas regiões do país. E aqui eu tenho um mapa que traz para nós os dialetos brasileiros. É lógico que aqui eu tô bem sintetizado, porque tem muitos mais. Vamos pensar que aqui no mineiro, por exemplo, nós araxaenses falamos bem diferente dos belo-horizontinos, da capital de Minas, mas nós estamos no dialeto mineiro, porque a gente usa a palavra trem, o ai, o diminutivo igualzinho, né? Então nós estamos no dialeto mineiro. Então nós temos aqui vários dialetos. Cada dialeto tem palavras diferentes, jeitos de falar diferentes, e uma coisa importante, nenhum deles é certo, nenhum deles é errado. Todos eles são língua portuguesa falada no Brasil. Na hora de escrever, todo mundo tem que seguir a norma gramatical, mas na hora de falar, cada um tem a sua característica. E não é porque tem um dialeto do Nordeste, e aqui vocês veem que não é tudo nordestino, ó. Eu tenho o baiano, o nordestino, o recifense, o da Costa Norte. Não é porque é um dialeto do Nordeste que é menos importante, merece menos respeito. Não. Todo dialeto tem a sua característica cultural, social e deve ser respeitado. Infelizmente, o preconceito linguístico existe por conta de questão econômica, por conta de questão política. E não tem nada a ver com a língua. Todo dialeto é igual. Então, turma, como nós estamos falando aqui que o dialeto é um modo particular de cada região, de cada estado, né, de cada povo, é importante que nós saibamos respeitar o dialeto do outro. Não façamos brincadeira com o dialeto do outro. Não fiquemos imitando, tentando usar o dialeto do outro para ridicularizar, porque isso tem a ver com a identidade,
Isso tem a ver com a cultura, com o jeito de ser de cada um, tá bom? E também valorizar o nosso dialeto. Nós devemos entender que na hora de escrever vamos usar a linguagem padrão formal, mas o nosso dialeto precisa ser valorizado. Tá bom? Turma, então hoje nós estudamos um pouquinho a diferença entre a língua falada e a língua escrita. Nós vimos que elas são diferentes, elas são complementares, já que a língua escrita é a representação da língua falada, né? É uma representação da fala, e que existem variedades linguísticas que são motivadas por questões de fora da língua e que fazem com que nós tenhamos uma língua escrita gramatical, padrão, mas que nós tenhamos uma língua aí coloquial que nós podemos usar todos os dias em situações de menor formalidade. E por fim nós terminamos falando dos dialetos, falando então de como os dialetos são importantes. Para a gente terminar essa aula, vou deixar aí para você um videozinho falando sobre o dialeto mineiro, como aprender, como saber o mineirês. Tá? Assiste aí, tá bom? Outra expressão que não é tão difícil é o uai. Porque o uai, ele tem vários tipos, mas tem os principais tipos de uai, que é o uai de pergunta e o uai de resposta. O uai de pergunta é no começo da frase. É assim, uai, você comprou um carro novo? E o uai de resposta é no final. Comprei, uai. É ou não é? Fácil, né? Isso só inverte quando o mineiro tá bravo. Quando o mineiro tá bravo, o ai de pergunta vai pro final, o ai de começo vai pro ai de pergunta. Calma, que o mineirês não é tão fácil assim. O ai de pergunta vai pro final, o ai de resposta vai pro começo. O mineiro tá bravo, ele fala assim, você comprou ou não comprou o uai? Aí o outro fala, uai, comprei. O auxiliar, existe o auxiliar sou. Mas o auxiliar sou, ele só é usado na pergunta. Você não pode usar ele na resposta. Porque você fala assim, uai, sou. Você comprou um carro novo? Pode. Mas se você responder assim, comprei uai, sou. Nem todos vão perceber que você é um mineiro falso e você vai ser deportado. Entendeu? Claramente, eu vi isso na Globo uma vez na novela, aquele Candinho da novela Eita Mundo Bom, meteu um uai, sou no final da frase. Não existe. Não existe. O sou pode ser usado sozinho. Comprei, sou. Pode. Comprei, o ai, sou não existe. Se você vê, denuncie a imigração para deportar esse povo. O ai também tem outros dois tipos de uai, que é o uai de dúvida, que geralmente é um não, e o uai de certeza, que geralmente é um sim. O uai de não, ele é lento, longo. É quando você pergunta assim, eu vou fazer uma mudança sábado, você pode me ajudar? Aí o mineiro, para pensar uma desculpa, fala assim, uai. É sábado, né? Não vai dar, não? Não, eu tô agarrado, senhor. Aí, é o uai de não. Esse uai é não. Se o mineiro meter esse uai lento no começo da conversa, é não. Nem insista. Agora, se você chega e ele dá um uai curto, rápido, é sim. Você fala assim, você quer 20 mil reais? Ele fala, uai. Precisa responder? Rápido, curto e rápido. Depois dessa aula de como falar bem o mineiro, o mineirês, vou me despedir, vou deixar para você aí o meu desejo de que você tenha um excelente estudo, leia muito, busque muitas informações sobre as variações linguísticas. Nós vamos continuar, eu aqui, você aí, mas nós juntos, misturados e letrados. Tchauzinho e fui!